tudo bem? Meu nome é Janaína Santucci. Eu trabalho com artesanato há aproximadamente uns 15 anos. E hoje a gente vai fazer uma videoaula bem fácil e bem legal. A gente vai trabalhar com stencil. A gente vai tirar alguns mitos do stencil. Quem nunca fez artesanato vai conseguir fazer. E quem já fez vai fazer de olhos fechados. Tá ok, pessoal? Então vou mostrar para vocês. Essa é a peça que a gente vai fazer, um pallet. E nesse pallet a gente vai aplicar o stencil. A gente vai trabalhar com um stencil e com outro stencil. Então nós vamos trabalhar com esses dois stencils, tá bom? A gente vai começar o nosso primeiro passo. Qual que é? A gente vai preparar a nossa peça. O que é preparar a nossa peça? A gente vai trabalhar com uma base específica para artesanato. É importante usar a base? É importante, porque é onde você vai selar a madeira. A gente vai aplicar a base só para depois lixar, tá ok? A base para artesanato está aqui. Eu aplico com um pincel de cerda macia. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a base para artesanato. Por que aplicar a base? Porque a nossa madeira, ela tem essa cor e ela não vem selada da fábrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a base para artesanato, eu vou aguardar a secagem, depois eu vou lixar. Isso é o trabalho de selar a madeira, preparar a peça para receber a tinta ou o papel, ou a técnica que você for fazer. Então, pessoal, aqui, olha, eu tô aplicando a base para artesanato, bem simples. Não preciso me preocupar com a direção da pincelada, se vai cobrir, se não vai cobrir, se vai ficar manchado. Não me preocupo, porque isso daqui não é tinta, isso daqui é base para artesanato. Então, o importante é eu aplicar apenas uma demão. Aguardo a secagem e daí eu vou lixar. Aqui, ó, apliquei toda a minha base na peça, agora eu aguardo a secagem, ou posso acelerar também com soprador térmico ou secador. A base eu posso colocar no sol também, sem problema algum. Aguardo a secagem, vou lixar e daí eu venho com a minha cor para fazer o fundo da minha peça, tá ok? Esse é o primeiro passo. Então, agora, pessoal, o segundo passo. Eu vou usar a tinta acrílica decorativa. Por que a tinta acrílica decorativa? Porque eu vou trabalhar com stencil. Então, o meu stencil, ele vai ficar posicionado e eu vou ficar circulando o meu pincel. Então, a tinta acrílica decorativa, ela não é reversível com água. O que isso significa? Ela não sai com água. E o meu pincel, ele vai estar úmido. Então, por isso, eu não aconselho usar o PVA, e sim acrílica decorativa. Agora a gente vai fazer a aplicação e vocês já perceberam que é bem fácil. A base foi fácil, a tinta acrílica mais fácil ainda e o stencil mais fácil ainda. Tá ok? Vamos lá? Essa cor aqui que eu escolhi para esse trabalho que a gente vai fazer com stencil, que é as lavandas de Paris, eu sempre escolho uma cor neutra de fundo. Aqui eu escolhi a cor marfim, mas a gente tem outras opções. Camel, creme, amarelo pele, pérola, tá ok? Eu escolhi o marfim, eu acho uma cor alegre, neutra e suave. Então aqui, pessoal, já apliquei uma demão da minha tinta acrílica decorativa na cor marfim. Apliquei com pincel. Por que eu apliquei com pincel e não com rolinho? Porque o tipo do trabalho de stencil que eu vou usar, eu quero um fundo meio rústico. Então, de repente, essas marcas que aparecem faz parte da técnica. Eu deixei essa daqui úmida e eu trouxe uma seca e pronta já. Olha aqui.
Essa daqui eu já trouxe pronta, ela já está lixada, já passei 2 demãos do PVA com pincel mesmo. Então, às vezes, essas marquinhas que vocês estão vendo faz parte da técnica. Outro dia eu vou ensinar vocês a pintarem uma dica com pincel e não deixar a marca do pincel. A gente vai usar o pincel e depois vai aplicar o rolinho. É uma técnica bem bacana, vai ser uma dica para vocês. Mas hoje essa daqui eu preciso desse efeito, tá bom? Então vamos começar a nossa terceira fase do nosso passo a passo. Olha aqui, a gente vai fazer a nossa primeira parte do stencil com o stencil de Paris. Eu vou posicionar primeiro de tudo a minha torre. Eu vou trabalhar com o pincel Pitois. Quando eu trabalho com stencil, esse é o pincel Pitois. A gente tem vários tamanhos, tá? Tem menor, tem o médio, tem até um maior. Mas para esse stencil a gente consegue trabalhar com o pequeno e com o médio. Por que o pincel Pitois? Porque ele tem a cerda mais resistente e ele tem esse acabamento redondo. Então a gente vai conseguir trabalhar sem deixar aqueles riscos na peça. Fica um acabamento perfeito. Lembrando vocês que é muito fácil, tá ok? Vamos lá? Aqui, pessoal, peguei meu pincel Pitois. Eu sempre trabalho com ele hidratado. Então eu coloco ele na água, mas eu enxugo. Eu tiro todo o meu excesso num paninho, num papel, porque eu não posso trabalhar com ele encharcado, e sim hidratado. E o que eu vou fazer? Hidratei e sinto na minha mão que ele não está encharcado, tá? O que eu fiz? Posicionei a minha Torre Eiffel fora do centro da peça, porque ela vai fazer o segundo plano da minha técnica. Separei as cores que eu vou usar, eu já deixo tudo pronto, pessoal. Por quê? Para facilitar, para ser rápido. Eu deixei as cores que eu vou usar, lembrando vocês que é sempre tinta acrílica decorativa, tá ok? E é muito fácil, tá lá? Então aqui, eu descentralizei a minha Torre Eiffel, posiciono, vou pegar um pouquinho do meu chocolate, ponho, olha, a tinta no pincel, bato no meu isopor, tiro o excesso no meu papel ou posso usar um paninho também, sem problema algum. E venho fazendo esse movimento, ó, circular, bem leve. Muito, muito, muito fácil. Em alguns lugares eu deixo um pouco mais o meu pincel para eu deixar um pouquinho mais escuro. Olha aqui, por exemplo, eu deixei mais escuro aqui e aqui um pouco mais claro. Isso faz parte da técnica. Por quê? Esse stencil ele vai ser um fundo. Olha lá como ficou a minha torre, tá? Muito fácil. Não borrou nada e a torre ficou bem definida. Defini onde eu coloquei minha torre, eu vou colocar o meu carimbo de Paris na outra extremidade. Com a mesma tinta. Vocês viram que eu não voltei buscar mais tinta, né? Então, com stencil a gente trabalha só com uma sujeirinha no pincel. Aqui eu finalizei com um pouco de tinta e agora a gente vai passar para o outro stencil, o de lavanda. Agora eu vou definir aonde eu quero a minha lavanda. Eu sobreponho o meu stencil de lavanda em cima da minha Torre Eiffel, porque minha Torre Eiffel é o segundo plano mesmo. Então eu vou definir a minha lavanda. Quero aqui, ótimo. Venho com o mesmo pincel